Agradeço ao Senhor porque é menos um dia para o Senhor voltar. Obrigada porque é mais uma manhã que temos a oportunidade, a liberdade, o privilégio de abrirmos a Tua palavra. Conduza-nos, Senhor, Santo Espírito, conduza-nos, que todo o nosso eu, qualquer resquício do eu, seja apagado, diminuído, lançado fora, para que o Teu Espírito seja o único que se sobressaia aqui em nós e através de nós. Que consigamos encontrar Jesus e conhecer mais de Jesus nas tuas escrituras, em nome de Jesus. Amém. Então, ontem a gente leu 1 Timóteo 2 e 3, eu até postei o vídeo para vocês ali. Muito interessante porque fala ali dos bispos, da igreja, de como a mulher deve se portar, né? Ele fala sobre adornos, sobre a modéstia cristã, né? E para mim, particularmente, eu percebo que o suprassumo disso tudo, o que que é? É você, mais uma vez, a tecla que infelizmente a gente não gravou os primeiros vídeos lá, né? Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, mas mais uma vez a tecla viva. Claro que ele dá alguns direcionamentos muito peculiares, específicos aqui para a mulher, para os bispos, para os diáconos, mas é basicamente assim, ó, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que tenha a família alinhada, não perfeita, né, mas alinhada nos caminhos de Deus. Primeiro, o teu primeiro sacerdócio é em casa, com os filhos, com o marido. Se está caminhando, então daí você vai e assume uma liderança na igreja. Não tem como você liderar pessoas fora da igreja e os teus estarem perdidos, né? E aí ele dá algumas características específicas sobre a mulher. Ele não fala que é pecado você usar adorno, ele simplesmente fala assim, olha, que as coisas que destaquem na mulher não seja os adornos, não seja o cabelo, não seja a roupa coladinha no corpo, não seja que as pessoas olhem para a mulher cristã e que o que se destaque nela seja o caráter, seja as boas obras, seja os feitos. Não que seja errado você se vestir bem, não que seja errado você usar um brinco, um adorno, mas a Bíblia orienta sobre o adorno, por exemplo, sobre um brinco que a gente comentou ontem, a questão em si não está no brinco, né? A gente vê questões culturais muito, até na Bíblia que fala sobre isso, mas é que os adornos para a mulher, ela exalta o eu. A mulher que vai usar adorno, ela vai estar exaltando a vaidade. Então, até comentei de algumas igrejas, né, que orientam a não usar adorno. A igreja adventista é uma delas, né, mas existem, não é uma proibição, não é uma regra, é uma orientação que a gente leu aqui na Bíblia, né, porque o adorno ele vai fazer, ele vai chamar, enaltecer a vaidade do eu, né, e fala, ó, que não seja isso que chame a tua atenção, né? A gente até, se achar interessante, a gente até pode falar mais para frente, ou mais aprofundado sobre, mas seria isso. E hoje a gente vai começar 1 Timóteo 3, vai terminar o verso 14, né? E começar o verso 4. Mai? Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas, se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é o seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Assim, perfeito, eu acho que a colocação aqui, né? Ele fala que, a minha versão fala assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. No caso, Paulo a Timóteo.
para que se eu tardar ou demorar, fique ciente de como se deve proceder ou se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Então, acho que não precisa nem comentar, né? Ali diz com todas as letras. Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Os falsos mestres. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conheçam a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Então, aqui, esse texto, ele é um texto para falar, por exemplo, a Igreja Adventista, ela prega a reforma da saúde. O que que é reforma da saúde? É igual uma reforma de uma casa. Não é você necessariamente reconstruir uma casa inteira por completo. A reforma é reformar aquilo que já existe, né? Então, é falado que esses ensinamentos da reforma da saúde, né, de, por exemplo, assim, a Igreja Adventista, né, da qual eu faço parte, leva em consideração Levíticos 11, que fala ali sobre alimentação. Então, ali vai falar Levíticos 11 sobre animais puros, animais impuros, e vou falar aqui dos animais que nós aqui tendemos, né, a comer a nossa cultura. Então, por exemplo, o animal, ele tem que ter o casco fendido e ruminar. O que que é o casco fendido? A patinha assim, assim, de fazer com os dedos. Fazer a patinha assim, né? Então, a vaca, o cavalo, o porco, eles têm a patinha assim. Só que a vaca rumina, então é um animal puro. O porco, o cavalo, não ruminam, né? Tem que ter as duas características, ruminar e ter o casco fendido, ou dividido ao meio. Peixes, né, animais do mar e de rios, tem que ter, isso tudo está descrito em Levítico 11, tá? Escamas e barbatanas, tá? Então, se o peixe só tem escamas, não tem barbatanas, é um animal impuro. Se o peixe só tem barbatanas, não tem escamas, tem que ter as duas características, tem que ter escamas, tá? E barbatanas. Quando Deus escreveu isso lá para o povo de Israel em Levítico, ele estava levantando uma nação. Então, Deus deu os 10 mandamentos para eles, deu leis morais, Deus deu leis de higiene, né? Porque eles estavam ali 430 anos de escravidão num país ali, assim, imerso nessa cultura egípcia pagã e vivendo também de forma escrava, né? Então, de forma precária. Então, Deus deu diversas leis civis, dietéticas, de saúde, de limpeza, para a mulher na menstruação, morais, né? Então, Deus deu e estava moldando essa sociedade, essa nação de Israel. E, quando Deus deu a lei dietética de Levítico 11, ele não simplesmente olhou, fala de aves também, né? Enfim, ele não simplesmente olhou e falou, eu acho que é isso. Por quê? Porque eu acho que eu sou Deus, que eu acho que é isso, acabou. Não, gente, eu acho muito importante a gente sempre entender o motivo. Sabe quem, não sei quem tem criança, tem lá, esse é o show da Luna, né? Tem a Luna. A Luna, a musiquinha dela assim, eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelho por dentro, é melancia. Tudo ela quer saber o porquê. E eu acho muito importante esse princípio da gente entender o porquê. Se você, tem coisas na Bíblia
que eu demorei muito para entender. E com isso eu aprendi que, mesmo que tenham coisas que para mim neste momento não faça sentido, se tá na Bíblia, uma hora a resposta vai vir. E Deus que fez o nosso corpo. Então imagine assim, uma máquina, um carro, tá? Você é um engenheiro, você vai lá, você estuda, você constrói aquele carro, movido a água, sei lá. Aí vem alguém que não participou do teu projeto, não tem o conhecimento, o estudo, o know-how que você tem, e fala, não, esse carro eu posso abastecer com gasolina. Só que esse carro que você projetou é para ser movido a água. E aí ele põe gasolina no teu carro. O carro pode até funcionar um tempo, mas uma hora vai começar a dar problema. Então eu vejo o nosso corpo como essa máquina, que quem projetou foi Deus. Ser humano nenhum conseguiu dar vida a corpo. Ser humano nenhum fez um corpo humano, tá? Pelo contrário, a gente sabe pelos escândalos, né, do Epstein, né, que eu nem quis procurar mais, mas o pouco que eu vi, que, gente, ele financiou mutações humanas e genéticas, na tentativa de criar outros seres, na tentativa, é uma coisa assim que parece de filme, gente, é assim, demoníaco, medonho, assim, mas não conseguiu e não vão conseguir, porque quem dá a vida é Deus, né? Então, assim, o ser humano ele só consegue fazer mais do mesmo, e o mesmo é quem fez foi Deus. Então, se Deus deu leis dietéticas, tá? E direcionou alguns animais para a gente comer, ele conhece a máquina, não a gente. E está escrito. Quando aqui em Timóteo fala assim, ó, que ensinos de demônios, espíritos enganadores, porque tudo que Deus fez, né, é santificado, ele não está falando aqui de carne de porco, não está falando de carne de morcego, carne de cavalo, de jacaré, porque aí eu posso aplicar esse princípio a qualquer coisa, inclusive a bebida alcoólica, como nós já lemos lá em Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, então, eu posso aplicar o mesmo princípio para bebidas e para qualquer tipo de comida, inclusive as que são podres, que me fazem mal. Ah, mas foi Deus que fez, né? Então, ter esse bom senso e lembrando que Paulo é judeu e os judeus, até os dias de hoje, seguem as restrições dietéticas bíblicas, né? E pode ter, uma coisa você pode ter certeza: se você seguir a alimentação bíblica, mal não vai fazer. Essa certeza você pode ter. Mal não vai fazer. Mai, alguém, algum comentário? Eu achei interessante que a gente vê muito é isso, né? É pegar um texto e fazer virar ser certo, né? É só você orar que tá abençoado. Eu vejo assim um medo assim que as pessoas têm assim de, né? Eu tô falando, eu tenho medo de ver assim o poder que as pessoas acham de tirar um texto e falar assim, ó, mas está lá na Bíblia, então por isso eu vou e faço. E não é sobre isso, né? É igual você acabou de falar, Paulo, ele era judeu, então não estava liberando para comer. E eu vejo assim as pessoas para o desejo do eu ser concluído, assim, eu posso fazer porque está na Bíblia. Tipo, ó, eu tenho aqui um embasamento que eu tô liberada a fazer. E não é sobre isso, né? Então, que a gente tem que tomar cuidado nisso mesmo, assim, o ler a Bíblia, o estudar ela, para que a gente não venha alguém vir e falar, ó, mas eu tenho como provar, leia lá, eu vou ler aqui para vocês verem, ó, Deus criou esses alimentos para aqueles que creem e conhecem a verdade, os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. E daí? Tá ali escrito. E daí, se a pessoa vir falar assim, não, ó, eu já orei, não vai me fazer mal. Mas não é sobre isso, né? É igual você falou, Colossenses lá, quer mais. Parece assim que eles vão começando a puxar vários textos. Ó, você não falou para texto com contexto, mas o importante é de estudar, porque vai vir outras informações para poder falar que não é esse texto e aquele somente que eu vou poder comer de tudo. E as pessoas hoje, para poder fingir que o pecado deles ali tá sanado, que é só pedir perdão ali ou só orar que Deus perdoa, que não é bem assim, né?
E tem um detalhe, que eu gosto muito desse verso, que fala assim, tudo me é lícito, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me faz bem, ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso. Você, na verdade, você pode fazer de tudo. Você pode comer de tudo, você pode fazer, você pode matar, você pode roubar, você pode enganar, você pode trair. Você tem essa liberdade. Você pode fazer tudo, mas nem tudo vai fazer bem para você. Você pode comer porco, você pode comer tubarão, pode comer cobra, pode comer jacaré, cavalo. Pode. A direcionamento, as diretrizes está na Bíblia, mas nem tudo vai te fazer bem. Verso 6 do capítulo 4. O bom servo de Cristo Jesus. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. E é por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-la ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Bom, dois pontos aqui. Primeiro, ele até dá o exemplo ali, né, de exercício físico, né? O reformador John Wesley, ele falava que, num primeiro momento, né, da vida dele, que eu falo que John Wesley, ele foi um cientista da fé. Por quê? Porque ele era metódico, tanto que a igreja metodista levou o nome metodista através, digamos assim, de um xingamento, né, para John Wesley e o Charles Wesley, o irmão dele, porque eles eram metódicos ao ensinar nas orações, eles eram disciplinados, né, eles tinham uma linha, e aí começaram a zoar ele falando, os metódicos, e ficou os metodistas, e assim, conhecendo mais da história dele, eu falo que o cientista, o que ele basicamente faz? Ele pega algo e ele estuda, ele faz experimentos com aquilo para ver, né? Com o tempo, ele vai experimentando, vai testando, ver o que funciona, o que não funciona. E John Wesley, ele era metodista, metódico e fazia isso com a fé. E ele fala que um dos aprendizados dele, num primeiro momento, ele falava assim: eu só vou orar quando eu me sentir inspirado, porque eu acho errado eu orar sem ter vontade. E aí ele percebeu que era difícil ele ter vontade de orar, né? Era mais difícil ele estar inspirado e era mais fácil ele não ter vontade de orar. E tudo ele anotava, tudo ele registrava, né? Por isso que eu falo que ele é cientista, porque cientista ele vai registrando e vai testando. E aí ele começou a falar, não, eu vou começar a orar mesmo que eu não tenha vontade. Mesmo que eu não me sinta inspirado, eu vou orar. Não estou a fim de orar, mas vou orar. E ele começou a perceber que isso fazia grande diferença. E ele falava assim,
a gente precisa exercitar o músculo da fé, o músculo da vida espiritual. E ele dá exemplo, ele fala assim: você não acorda com vontade de correr todo dia cedo. A tua cama tá quente, você tem sono, você não vai acordar. E você vai acordar todo dia, você vai se disciplinar, vai ser metódico nisso durante 30 dias. Você vai acordar todo dia, tal horário da manhã, bem cedo, e vai sair correndo. Vai sair correr. Você vai continuar a maioria dos dias, talvez um dia ou outro você acorde com pique e tal, mas a maioria das vezes você não vai ter vontade de correr e vai fazer como o Cristiano Ronaldo fala, disciplina. Você não vai querer correr, mas dali 30 dias o teu corpo vai sentir falta. Isso é o exercício da fé, isso é o exercício que Paulo está falando, tá? Você, nem sempre você vai orar, você vai ler a Bíblia, porque você quer, ou porque você se sente inspirado, ou porque você tem prazer. Mas sempre você deve forçar orar e ler a Bíblia, independente da sua vontade. Por quê? Porque é como a corrida, né? Tem uma entrevista do Cristiano Ronaldo que ele fala muito, de forma muito incisiva isso. Então, quando você cria isso como uma rotina, como uma regra metódica, com uma disciplina, você não necessariamente vai começar a gostar daquilo. Talvez goste um pouquinho mais, tudo, o teu corpo vai continuar rejeitando, mas a diferença que vai fazer é o teu corpo, a tua mente vai sentir falta daquilo. Esse é o exercício físico, é o exercício da fé que a gente precisa fazer com a fé. Exercitar diariamente, tá? Para que o nosso corpo sinta falta. John Wesley também fez esse experimento com relação, não só com relação à oração, né? Que ele percebeu, mas com relação à leitura da Bíblia, né? Então é bem interessante. Ele fala: olha, eu continuava não tendo assim aquela vontade de orar, mas eu sentia falta, tinha um buraco. Então eu orava, tá? Capítulo 5. Como tratar os que creem? Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselho como se fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma só vez. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus e ajudou os necessitados. Enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando os seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim, elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior, ainda aprende a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos
inimigos não tenham motivos para falar mal de nós, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão, pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo o que fizer, obedeça a essas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo delas serem julgadas. Mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Bom, aqui o capítulo 5, ele deu uma boa ênfase nas viúvas, né? Que as viúvas mais velhas, né, ali mais idosas, que hoje nem dá para falar que 60 anos é idoso, né? Embora já tenha as legislações, tudo, mas essas devem ser cuidadas pela igreja, pela família. Detalhe que ali fala assim, os primeiros que têm que cuidar dessas viúvas é a família, se não estão negando a fé, né? Então, acolher essas viúvas, a família, a igreja, e as viúvas jovens que casem para que não caiam em pecado, que casem, que cuide do seu marido, da sua vida, e não fiquem em pecado. É isso que eu entendi? O que você... Foi isso que eu entendi aqui, mãe. Não, eu também, e até porque eu acho que eles tinham como exemplo lá também, não sei na época, porque ali no verso 15, ela fala assim, ó, porque algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás, né? Então parece-me que era isso, assim, tipo, exatamente. E nessa época ali deles, existia muito isso, né, das viúvas passarem necessidades, porque não tinha quem cuidasse delas. Na época ali era mais difícil, assim, essa parte. É que a gente hoje lê viúvas, parece assim que não bate com o quê? Mas é totalmente diferente das viúvas de hoje para da época, inclusive, que Paulo está escrevendo, né? Sim. Bom, e ali depois, deixa eu ver aqui, ele fala das viúvas, ele fala dos presbíteros ali no verso 17 ao 25, né? Deles serem bem pagos, né? Eu não vejo aqui bem pagos com riquezas, mas eu acho que, assim, o básico deve ser que um líder da igreja, sobretudo um pastor, alguém que vive disso, da obra do Senhor, ele tem que ter ali o verso 18, né? O trabalhador é digno de seu salário. Eu acho que ele tem que, ainda mais se é um líder que faz um bom trabalho com a igreja, de pregação, de levar mensagem, se dedica, né? Eu acho o justo, né? Tem que ter realmente o mínimo de conforto possível no sentido, assim, de saúde, de moradia, de alimento, né? Eu acho que é o justo, né? Mas sabe o que eu achei engraçado também? Porque Timóteo ali ele fala que ele é um menino jovem, né? E eu achei engraçado assim que acho que a pressão era tão grande porque ele já tem até problema de estômago, você viu ali? Eu achei engraçado, né? Não é que eu achei engraçado, mas assim, acho que o nervoso dele
E como isso é real, assim, né? Às vezes essa preocupação, ele falando, cuida do seu estômago. Tipo, olha o E isso cuidado. só demonstra uma coisa, que apesar de Timóteo ser jovem, ele era responsável. Sim, sim, foi exato. É isso que eu quis puxar ali, ó. Essa responsabilidade dele já, inclusive, até de estar com dor de estômago, porque era isso, né? A responsabilidade dele de pregar. É uma coisa importante que mostra, ó, mesmo você sendo jovem, talvez você passe por problemas ali mesmo que Timóteo passou, tanto que ele tinha, até inclusive Paulo se preocupa com ele, né? Falando inclusive dessa dor de estômago dele. Interessante que lá no verso 22 ali, né? Que a gente precisa, ó, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não, não te tornes cúmplices de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Isso é uma coisa muito importante, nós, quando vamos orar para alguém, né? Nós temos que tomar cuidado com isso também, né? Ou quando vai ungir alguém, algum cargo, alguma coisa, ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Isso. Então vamos finalizar o capítulo 6 hoje, pessoal? Vamos lá. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e é irmão amado. Aí já metade dos crentes já caiu por terra. Mas pode continuar. Oh, meu Pai, os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Uma vida dedicada a Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as Escrituras, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. E quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene
que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que faça o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos, estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas afirmam que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Penso que a graça de Deus esteja com vocês. Gente, daqui, se eu puder fazer um resumo de resumo, eu vou abordar 2 pontos. Primeiro, o que eu já ouvi de coisas boas de irmãos da fé, falando, poxa, eu peguei uma pessoa, o irmão é da igreja, o irmão ou é da igreja batista, mas é um irmão da fé. Poxa, aí você faz bom trabalho. Mas eu também já escutei ao contrário. Ah, porque o irmão lá da minha igreja, eu peguei o irmão que é lá da minha igreja para me ajudar, porque, poxa, é irmão da igreja, conhece, fez uma nhaca, uma porcaria. Ou então, pior, o que já aconteceu, você põe no contrato de trabalho lá, Deus é fiel, coloca lá um verso da Bíblia, e o cara é um picareta. Gente, primeiro ponto que eu tenho, assim, tentado fazer é tudo que a gente for fazer tudo que a gente for fazer para o homem, para qualquer pessoa, faça como se fosse para Deus. A gente já estudou isso, né? E que vergonha é você bater no peito, falar que você é cristão, adventista, batista, presbiteriano, metodista, católico, falar, não, que eu sou cristão, e vai lá e faz uma nhaca. Ah, então não fale, não suje o nome de Deus, né, com os teus feitos. E o segundo ponto é o dinheiro. Aqui, eu acho que esse capítulo aqui, ó, foi inserido agora na Bíblia. Só pode, né? Porque assim, ó, fala assim, a igreja realmente é um lugar de lucro, de muita riqueza, né? Mas o meu verso diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. E Paulo fala assim, foge disso, Timóteo. Porque infelizmente muitos usam da fé alheia para enriquecer. E de fato a igreja é um lugar rico, não só de questões monetárias, né? E muitas outras questões. Sobretudo outras questões, né? Mas a igreja realmente é uma fonte de captação monetária muito potencial. Ainda mais se você distorce os versos bíblicos, como muita gente faz. Ah, de você discutir ali, né? Quantos, a gente vem falando isso, conhecem sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. São doutores sobre a religião, sobre o nascimento da igreja, sobre a Bíblia, são doutores do cristianismo, mas não conhecem Jesus, né? E aí, o que acontece? Morre porque você tem todo o conhecimento, todo o know-how, toda a teoria, toda a história, mas não conhece de quem você está falando, né? Isso é muito triste, você ter esse know-how todo, esse conhecimento todo e tá morto na fé. E morrer na praia, morrer pelo caminho, né? Porque você é um professor do assunto, mas não conhece o dono, de quem você está falando. Você não conhece o assunto, você é conhecedor do assunto. Então é muito triste isso. Então, eu acho que esses são os 3 resumos, né? Tudo que você for fazer, você faça como se fosse para Deus, não envergonhe o nome cristão, né? Não envergonhe Jesus
com aquilo que você faz porcamente e mal feito para os outros, por preguiça, por não saber fazer, é melhor que nem faça. Se for para fazer de qualquer jeito, é melhor que nem faça. Ainda mais falando que tem, nem fale que é cristão. Se for para fazer porcamente as coisas para os outros, de qualquer jeito, mal feito, com má vontade, nem fale que é cristão. E daí não suja o nome de Deus, né? Não seja carregador da verdade. E a É, verdade é a Bíblia. Não seja carregador da verdade, tá? De querer discutir doutrinas e querer discutir, não. Se for para fazer isso também, fique quieto, procure Deus, ore, vá ter uma comunhão com Deus. É muito mais benéfico do que você querer provar um ponto que você sabe, que você tem domínio para alguém sobre a Bíblia, tá? Vá procurar Deus, não fique discutindo. E o terceiro, com relação, eu acho que a dois públicos, tanto a liderança da igreja com relação a dinheiro, quanto quem não é líder, né? Porque aqui ele dá um direcionamento. A gente sabe que Salomão, Abraão, é, Jacó, tantos foram ricos, e o problema realmente não é o dinheiro, a bênção de Deus, que a riqueza também é uma bênção, mas que você não torne com um maldito eu, com o teu coração, né, essa riqueza, uma maldição para você mesmo. Eu acho que é isso que o livro de Timóteo fala. Ele é um livro que direciona Timóteo ali para a conduta da mulher, direciona Timóteo para a liderança da igreja, esse livro de 1 Timóteo, direciona Timóteo ali, ó, se aquiete, se acalme, né? Cuide ali do teu estômago, talvez uma gastrite, né? E hoje a gente vê que isso acontece mesmo, né? Quando a gente fica nervoso, fica tenso, né? Fica com muita pressão ali. Então, Timóteo, se acalme e cuidado com essas armadilhas de achar que é o dono da verdade, Timóteo, né? Pregue a palavra com simplicidade, não se engrandeça com a riqueza, né? Eu acho que é um direcionamento muito rico que a gente aprendeu na carta de 1 Timóteo. não podemos confundir, né, irmã? Sobre a riqueza, sobre vários assuntos que a Bíblia mostra aqui, muitas pessoas é o amor por tal coisa, né? Por tal coisa, não quer dizer que seja na riqueza, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, muitas vezes as pessoas, vamos colocar assim, mas eu não, ela pensa só na riqueza, mas não é, é no dia a dia da pessoa, né? Porque se eu amo mais a minha esposa do que a Deus, é a mesma coisa de eu amar mais o dinheiro do que a Deus. É a mesma situação, né? Então, Eu nós quero temos. colocar um ponto que o irmão falou. Primeiro ponto, não colocar a nossa segurança nisso. E o segundo ponto, a gente falou sobre amor ágape. O que é o amor ágape, pessoal? O amor ágape é o amor de Deus conosco. A gente falou, né? Tem 4 tipos de amor, né? No português, no inglês, no espanhol. É uma palavra só, amor. Eu amo minha família, eu amo Deus, eu amo meu cachorro, eu amo meu amigo. No grego, não. No grego são 4 palavras para 4 tipos de amor. E o amor ágape, o que é? Ele é uma escolha. Ele é aquele amor sacrificial. Quantas vezes a gente não aplica esse amor ágape no trabalho? A gente não dá tudo de si, sacrifica a nossa vida, não sacrifica a nossa família, não sacrifica a nossa saúde, tendo um amor ágape por algo errôneo. Isso é idolatria. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com uma amiga, a filhinha dela faz ginástica olímpica e quer ir para as Olimpíadas e aquela coisa. E ela é muito boa. E, e o que que a ginástica proporciona? Você vê, é um esporte, faz bem para a saúde, mas o que que faz? A pessoa que pega um esporte de alta performance, o que que ela faz? Ela tem um amor ágape por aquilo. Porque o amor é uma escolha, ele não é um sentimento. Ele acaba, pode se tornar, mas ele não, ele é uma escolha. Então aquela pessoa vai sacrificar a infância dela, vai sacrificar o lazer dela, a família dela, o estudo dela em prol, por exemplo, da ginástica, que era esse meu assunto, né? Em prol da ginástica. Para quê? Para conseguir medalha ou um troféu. Isso é o amor ágape, isso é uma idolatria. Porque o amor ágape é o amor sacrificial, aquele que você escolhe amar e que você sacrifica
em torno daquilo, né? É o que Cristo fez por nós, é o que nós mães fazemos pelos filhos. E quando você canaliza esse amor ágape para algo que não seja Deus ou que não seja genuíno dos caminhos do Senhor, se torna um ídolo. Você não precisa estar lá adorando o Baal, ó, só a Baal é a Deus. Não, você é uma escolha. Exatamente. É por isso que temos que ter muito cuidado, né? Com tudo que E muitos fazemos. fazem isso pelo dinheiro, né? Exato. Que é uma necessidade. É uma Mas é, necessidade. E muitos aí, eles acham que é só riqueza. Não, aqui é todo um contexto, né? Toda uma vida. Temos que estar em comunhão aí. E foi bem explicado aí, né? Sobre as diferenças do amor, né? Ainda, né, além de tudo que foi falado, o verso 12, assim, me chamou bastante atenção para a gente levar para o dia de hoje, né? Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Acho que essa é a parte bem, assim, para a gente hoje, assim, né? Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Sem fé, sem chance de nós termos a vida eterna, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Julie, ora Posso? para nós. Uhum. Senhor Deus, que estás nos céus, muito, muito obrigada por esse amor grandioso que tem por nós, pela sua graça imensa que nos alcança todos os dias. Que possamos, Senhor Deus, de coração, seguir cada mensagem, cada palavra descrita aqui nessa Bíblia, Senhor Deus. Que o Senhor nos pegue pelas mãos e nos conduza ao seu caminho, Senhor Deus, diariamente. Possamos ouvir, possamos fazer, Senhor Deus, tudo para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.